E aí, estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático Falando. Esse é mais um vídeo, sabe, né? Simples, objetivo, resumido, organizado. Primeiro eu vou te dar ficha técnica, depois enredo e por último uma análise do livro. Então chega de enrolações, chega de chorumelas, pega lá seu papel e caneta na mão, dá uma pausa no vídeo, porque eu tô te esperando. A obra de hoje é O Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Para a gente começar, né, a gente vai tomar nota daqueles pontos técnicos, né? A professora vai querer saber qual que é o narrador, qual que é o espaço, qual que é o tempo, então tome nota aí. A história se desenvolveu no Rio de Janeiro, ao longo dos anos ali de 1943, e ela tem um narrador aí, narrador onisciente. O que é isso? É aquele narrador que ele conhece bastante da personalidade, do comportamento, do íntimo desses personagens. Você vai perceber que ao longo da obra ele vai dar bastante análises, tá? Detalhe aqui, pessoal. O Nelson Rodrigues, ele é pernambucano, nasceu em 1912, mas desde pequenininho ele foi para o Rio de Janeiro, em 1916. Então, por isso que nas obras dele é normal você ver bastante característica. Ele está mergulhado nesse mundo carioca. Inclusive, tem algumas obras que eu estava vendo ali, algumas explicações, sempre vejo falando que o Nelson Rodrigues é carioca. Na verdade, não é, tá? Ele é pernambucano e chegou aos 4 anos de idade, chegou pequenininho no Rio de Janeiro. Bom, pra gente entender nossa história, olha só. Eu vou falar aqui principalmente da Alaide, que ela é casada com Pedro. E a Alaide, ela, digamos, tem uma rivalidade com a irmã, a Lúcia. Sabe aquela ideia de rivalidade entre irmãos? Cresce ali com várias picuinhas, várias brigas do cotidiano, algo bem ordinário, sabe? Ah, porque trocou o desenho na minha frente, porque conversou mais com meu amigo, porque escondeu um segredinho de mim. Aquelas rivalidades simplistas lá que você deve ter tido com seu irmão, enfim, muito normal do dia a dia. Essa é uma característica bastante forte do Nelson Rodrigues, tá? Ele traz aspectos cotidianos, ele pega o cotidiano e trata nas suas obras. Inclusive, o Nelson Rodrigues, vou até fazer uma pausa aqui, ele escreveu contos, crônicas, é um teatrólogo, né? É jornalista, é um romancista de mão cheia, um dramaturgo. Teve até peças que foram para televisão, para mídia televisiva, que foram eles que escreveu, tá? Voltando ao nosso raciocínio, fechando parênteses. E aí ela tem bastante rivalidade com a irmã, com a Lúcia. Daquele tipo de rivalidade, aí chega na adolescência, aquele tipo de rivalidade, né? Porque a Lúcia tem um namoradinho, e daí a nossa Laide, ela vai ser, como é que eu posso te dizer? Ela tem uma personalidade um pouco diferente, ela não tá nem aí pra opinião de ninguém. Ela é muito mais singular, peculiar, entende? Sabe aquele seu amigo ali que ele não tá nem aí se importando de repente com o que as pessoas pensam ou falem dele, ele não tá nem aí. E ela gosta bastante de provocar, de entrar nesse mundo que é um mundo mais cotidiano, né? Um mundo mais normalista, né? Normalmente tá lá a Lúcia com o namoradinho ali, o mais galã do bairro, e daí ela começa a namorar esse garotinho e larga ele. Só pra rivalidade com a irmã e também pra chegar nesse galãzinho, escuta, você é o galã, eu vou te pegar e vou te largar. É mais ou menos desse jeito, tá? As duas têm personalidades bastante diferentes. O normal de a gente ver entre irmãos. A peça inicia mais ou menos assim, olha só, elas estão discutindo justamente porque a Lúcia estava de namorico com Pedro. Só que aí a Alaide, vendo aquele namorico, ela se interessou por Pedro, namorou durante longos anos e se casou com Pedro. Então estava ali, sabe, a Lúcia ali remoendo as chorumelas, né? Com a Alaide, discutindo. Aí a Alaide sai de casa nervosa, de cabeça quente, e quando ela vai atravessar a rua, ela é atropelada. Ela é atropelada. Aí começa a primeira cena, tanto que a cena teatral começa com barulho de sirene, carro derrapando, gente gritando na rua, ajudando, porque ela acabou de ser atropelada. É assim que começa a obra teatral. Bom, e aí a atropelada, olha só, tá? Ela vai ter momentos ali da obra que vai tratar da realidade, momentos da obra que vai tratar da memória, porque de vez em quando ela tem lapsos de memória enquanto ela está no hospital sendo tratada, e outro momento, outro plano, vai ter a ideia da alucinação. Sabe quando ela tá tendo uns devaneios, viajando ali na Helmas Airlines, enfim. Sabe quando você devaneia? E é mais ou menos isso. Então ela vai ter 3 planos essa obra, pessoal, sempre.
sempre vai ter uma parte da realidade, uma parte da memória e uma parte da alucinação. Essa parte da alucinação, olha só, a psicologia até faz uma comparação com o Nelson Rodrigues aqui, que ele está falando do ego, superego e o id, sabe? O real, o que é, aquilo que tem de memória, aquilo que tem de passado que constrói o presente, e aquilo que a gente olha o passado e a gente olha o passado de forma contaminada, sabe? Por exemplo, vamos supor ali que você se lembra que você foi mal numa provinha quando você era pequeno, que você não conseguiu fazer a dança de balé, ou que você errou aquele gol no jogo lá do time quando você era pequenininho. Foi só um gol que você errou, foi só um aprendizado e ponto final. Você era uma criança que estava se desenvolvendo. E a gente muitas vezes olha aquilo com um olhar muito sentimentalista, muito traumático, né? Essa ideia de alucinação, tá? Você olhar uma memória e você trazer um pouco ali de contaminar ela com algum viés, com algum ponto de vista. Por isso que o Nelson Rodrigues, ele é tão bem falado, tá? Porque nessa obra dele, embora é uma situação cotidiana, caramba, eu saí simplesmente de uma discussão de atropelamento, agora eu já tô falando de ego, superego, id, de memória, realidade, alucinação, tô falando de psicologia, exatamente, pessoal. Ele conseguiu nessa obra fazer de um ato muito ordinário, muito cotidiano, muito simplista, pegar e de repente, sabe, uma discussão sua com sua amiga, pegar um erro seu do dia e fazer daquilo uma análise total. É exatamente isso. E aí, quando a Laide, ela tá lá, né, no hospital, ela começa a chamar por Cleci. Quem é a Madame Cleci? Ela era uma prostituta, dona de um bordel, proprietária de um bordel, que já tinha falecido. Ela tinha falecido porque ela foi assassinada pelo namoradinho dela, tá? Ela tá lá no hospital, lá os médicos tratando ela, e ela começa a chamar pela Madame Cleci. E quando ela chega na Madame Cleci, ela chega lá no bordel, olha para alguns homens e ela vê na cara de todos os homens o rosto do Pedro, o esposo dela. O esposo aqui da Alaide, tá? A nossa personagem principal. Ela tem dois atos extremistas. Ela dá um carinho, ela afaga e dá um tapa. Já vai entender esse tapa. Ainda nesse primeiro ato, a Alaide, ela afirma a Cleci que ela também viu uma mulher de véu. E que essa mulher de véu tinha assassinado o marido dela, o Pedro. Olha só. Quem é essa mulher de véu e por que ela bateu no Pedro? Por que ela deu carinho e por que ela deu um tapa na cara dele? Você já vai entender, segura aí. Vamos para o segundo ato. A Laide agora, ela começa a discutir com essa mulher de véu. Essa mulher que está com véu no rosto. Bom, nessa discussão, a mulher que está com véu no rosto conta para a Laide, né? Que declara para ela que ela já foi namorada de Pedro. Isso, esposo de Alaide. Até então que ela se toca que essa mulher com véu é exatamente a irmã dela, a Lúcia. E daí cria essa certa rivalidade de novo entre as duas. Bom, essa mulher de véu, depois que ela se declara para Laide, depois que ela tira o véu, ela também fala para Laide que ela planeja uma vingança. Ela planeja uma vingança com a Laide, porque a Laide atraiu a amizade dela, atraiu essa fraternidade, né? As irmãs ali, pegou o namoradinho dela. E dentro desse cenário aí dela com a irmã dela, que é uma alucinação, tá? Ela vê o Pedro. Aparece o Pedro, então, de um certo relance. Ela percebe que o Pedro está conversando com os médicos. Olha só, como fugiu ali de uma alucinação e agora veio pra realidade, tá? Porque ela sabe quando você tá meio dormindo, meio que acordado ali, meio doente. Aí ela tem que acorda ali um pouquinho e vê o marido dela conversando com os médicos, perguntando como é que ela tá. Os médicos falam que o estado dela é gravíssimo, que dificilmente ela vai se recuperar. E o Pedro ele tem uma atitude de, tá bom. Olha só, o marido da mulher que tá lá morrendo na maca, né? Morrendo ali dentro do hospital. Ela acha aquilo muito estranho. Ela já começa a pensar, será que o que aconteceu comigo foi um planejamento da minha irmã com meu marido? Olha vários questionamentos que começam a aparecer na obra. Vamos agora para o terceiro ato. Ela então percebe mais uma vez ali na memória dela que o marido ali, de repente mais pra frente, começa a lamentar a morte dela, né? Perdão, quase morte dela, o estado dela muito grave, o acidente, tá conversando com a mãe dele. Aí então ela começa a ficar um pouquinho mais, sabe? A dúvida já começa a ficar mais fraca, digamos assim. Ela já não tá mais nessa ideia paranoica, tá? Bom, finalizando, eu não vou discorrer muito aqui, porque tem dentro desses momentos que ela tem várias alucinações. Imagina, pessoal, ela lembra de várias brigas com a irmã, e ela lembra da briga com o marido. Detalhe aqui, tá? A nossa Laide, ela não é feliz com o Pedro.
ela não é feliz com esse casamento dela. Ela apenas casou com Pedro para mostrar para a irmã dela, para Lúcia, e falar assim: e aí, é mais um namoradinho? Olha só, eu vou pegar ele. Você não vai viver esse grande amor. E esse cara aí que se acha, porque aqui ele era um dono de indústria muito famoso, com muito dinheiro, tá? Ela falou assim: esse cara aqui que se acha, o galanzão, que ele pega todo mundo porque ele tem dinheiro, ele vai ficar infeliz. Até porque eu não gosto mesmo dele, eu só quero tirar ele de você e prendê-lo aqui comigo. Esse casamento estava fadado ao fracasso, porque esse foi o intuito pelo qual ela casou com ele. Ela não gostava de Pedro. Você entende aqui? A Laíde, o que na realidade ela queria, pessoal, ela queria se separar de Pedro, ela queria, até que tinha ali alguns fatos, né, alguns trechos do livro demonstra que ela queria matar Pedro. Ela queria matar a irmã, ela queria ser livre ali para encontrar o amor da vida dela e também se encontrar livre. Por isso que ela tinha uma certa admiração pela Cresci, pela Madame Cresci, aquela dona do prostíbulo lá, prostituta. Ela tinha assim porque era essa mulher livre, que não estava nem aí pro pensamento de ninguém, que ela tinha lá a sua casa de prostíbulo, que era uma das mais famosas, embora todo mundo criticava essa casa, né, e tudo que acontecia lá, essa mulher era muito famosa e muito bem quista ali na região. Então, de certa forma, ela admirava a Madame Cresci, entende? Aqui, por isso que a Madame Cresci apareceu nas alucinações dela. Era amiga dela ali. Era quem estava acompanhando ela nas alucinações, ok? Ajudou a descobrir, a tirar o véu daquela mulher de véu. Lembre disso? Voltando ao raciocínio. Nossa Laíde falece, tá? Ela vai ser enterrada e aí, pessoal, olha só, naquela ideia também de ela quase tá falecendo e daí mostra ali algumas alucinações. Ela imagina que Lúcia, né, está assim, com o véu agora na cara, está se casando com Pedro. E quando tem um momento que Lúcia busca, né, cadê meu buquê? Cadê meu buquê? Quando ela vai pegar o buquê, quem vai entregar o buquê para Lúcia? Exatamente a Alaide. A Alaide vai entregar o buquê para Lúcia. É o momento que a Lúcia se assusta, o momento que ela fica ali, digamos, com um ponto de interrogação. Bom, se dá o casamento, o teatro fecha, acabou a cena, o terceiro ato, é dividido em 3 atos, esse é o último, e só fica uma luz muito forte em cima do túmulo, em cima ali do velório da Alaide. Ou seja, personagem principal do começo até o final. E tudo bem, no final ali, Pedro pode se casar com a Lúcia, não tem problema agora para Laíde, mas digamos assim, sabe? Ela já fez o que ela queria. Dentro disso tudo, a gente olha e realmente pega, né? Nossa, mas é um fato tão simples. É apenas ali uma rivalidade entre irmãs, uma cena do cotidiano, um atropelamento. E depois tem toda aquela historinha do cara que já não tá muito afim dela, que tá fora. A irmã ali, que agora que ela tá falecendo, pode ser que case com o cara. Detalhe, tá? Detalhe. Antes também tem um momento de alucinação, antes dela falecer ali. Detalhe importante que eu esqueci. Tome nota aí, por favor. Ela tem uma cena que aparece as duas irmãs e o Pedro abraçados, cabeças coladas. Fala exatamente isso no livro, cabeças coladas. E é um momento que um tem remorso, o outro ele se sente porque ele também incutiu nela esses desejos de competitividade, sabe? Esse clima de briga entre elas. A Lúcia falou, putz, eu poderia deixar isso pra lá. Enfim, cria ali um remorso entre os três. E aí a Lúcia chega e fala pro Pedro, eu não vou mais me casar com você porque eu fiz um juramento pra minha irmã que eu não me casaria. Mas ela, como a gente já sabe, como eu já te falei que eles casam, ela passa por cima desse juramento, tá? Agora você me pergunta, mas que viagem, por que esse livro aí é tão importante? A análise do livro, tá? Lembra que eu falei lá no comecinho da ideia de ego, superego e id? De realidade, alucinação e memória? Ele faz essa análise, ele faz a análise de, tipo, a vida como ela é. De tanta hipocrisia que existe na sociedade, de uma irmã, uma rivalidade simples de uma com a outra. De repente a gente olha os irmãos ali, olha a família e fala, nossa, que família linda, que família perfeita, que família fraterna, unida. Não, não tem nada disso. São pessoas reais, cada um com o seu tipo de maturidade, que tem lá os seus medos, os seus anseios, os seus erros, e estão cada um tentando lidar consigo mesmo e com o outro. Também é mais um errado ali na frente. E nesses erros todos aí, você viu, né, irmã, rivalidade e tal, nesses erros todos, um vai prejudicando a vida do outro ali. E daí mostra-se na sociedade uma aparência disso, não mostra o que é, mostra uma cortininha rosa, você entende? Aí ele pega e tira essa cortina rosa, por isso também aparece o véu,
Por isso que lá, lembra que eu falei que ela faz um carinho, depois dá um tapa na cara do Pedro quando encontra ele no bordel? Primeiro ela dá um carinho porque ela tinha um certo sentimento ali com ele, até meio fraterno, mas ela dá um tapa na cara de falar, olha, você também foi muito errado. Você incutiu entre eu e minha irmã o desejo de competitividade. Você poderia muito bem então não ter se casado comigo, ter se recusado e ter ficado com a minha irmã. Por que você não fez isso se você realmente gostava dela? Você caiu nos meus encantos aqui. Você também é um cara muito errado. Você entende aqui? O Nelson Rodrigues, ele tira essa cortina e fala, ó, a vida como ela é, isso daqui, é cheio de hipocrisia, cheio de erro, cheio de comportamentos, de pessoas que têm cada um com sua mentalidade, cada um com o seu modo de pensar, que estão tentando lidar com, como eu te falei, com os meus erros e com deles, né? Essa rivalidade, assim, que existe mesmo, às vezes, entre família, entre amigos, né? Que é uma coisa muito natural no desenvolver de uma relação, certo? O que a gente também pode colocar aqui é que há uma complexidade cênica muito grande, percebe? Volto a falar, e essa é a característica dos contos e das crônicas, tá? Pega uma situação do dia e faz uma análise. Sabe aquela sua amiga que de repente você fala assim, nossa, eu vi o Pedro ali, dei um bom dia pra ele e ele não me respondeu, acho que ele não me viu. E ela já fala, ih, sei não, hein? Ele não quis mesmo te dar bom dia, senão ele tinha vindo aqui te cumprimentado. Ou então, deixa o cara, ele tá na correria do dia dele. Ou então, ih, sei não, você tá tão aficionada no Pedro, deixa o Pedro viver a vida dele, pra que você vem me fazer um comentário muito pífio dele, sabe? Aquela que faz uma análise enorme. É exatamente essa a ideia do conto, da crônica e do nosso amigo Nelson Gonçalves. Pessoal, perdão, Nelson Rodrigues. Pessoal, o Nelson Rodrigues, ele é considerado aí um dos gênios, né, do teatro contemporâneo, faleceu recentemente, no final do século XX, porque ele pega exatamente essa análise e ele destrincha isso daí, colocando todos os erros do comportamento humano, social, à prova e fala, olha, não é essa encenação, não é esse teatro, não é esse brinquedo de fantoches que a gente acha que é muito perfeito. Não é isso, é tudo muito errado, existe muitos, digamos assim, muitas situações que elas estão colocadas panos brancos, na verdade elas deveriam ser discutidas, amadurecidas, colocadas à prova. Fez um pouquinho de sentido? Agora você me pergunta, mas isso pode ser utilizado na redação em quê? Principalmente naquelas redações que ela coloca um fato para refletir, que ela coloca uma problemática para você analisar. Ela não é uma redação concreta. Ela não quer que você resolva, de repente, o problema hídrico, o problema da sustentabilidade. Não é isso que ela quer. Ela pega um comportamento humano e fala, você já parou para analisar isso? Você já parou para tentar amadurecer sobre isso? Como que isso pode e deve ser discutido dentro da sociedade? Porque, afinal de contas, era isso que Nelson Rodrigues queria. Ele falava, pessoal, tire uma pedra desse assunto. Jesus, meu Deus do céu! E trata ele à tona. E venha falar dele. Não esconda ele. Não coloque ele debaixo do tapete, sabe? Discuta. Vamos amadurecer a ideia. Vamos melhorar a ideia pra gente melhorar como seres humanos, como os indivíduos, como sociedade. Então você pode pegar justamente nessas redações que elas são mais abstratas, entende? Que trate de comportamento humano e principalmente aí das minorias ou no ponto de educação. Veja se fez sentido para você. Por hoje é isso, espero ter colaborado, você já sabe, né? Depois de tudo isso, vale um joinha aqui. Você ainda não deixou o seu joinha no vídeo? Estou aguardando. Vale aí você se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem material inédito, material caprichado para você mandar bem nos estudos, para você mandar bem nessa prova, tá bom? Aguardo os seus comentários se você já leu a obra, se tem alguma dúvida, alguma sugestão. Eu estou te esperando. Obrigada por hoje, espero realmente ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.